superando a angústia da solidão. Variadas experiências relacionadas a distintas áreas da vida, todos temos a nossa própria história, porque nos deparamos com incontáveis desafios, variadas experiências relacionadas a distintas áreas da vida. Conosco trazemos nossos dilemas. A vida é uma incessante luta a cada dia e a cada momento. Nessa nossa trajetória por este vale, o sofrimento será uma consequência inevitável. Tal contexto nos induz a buscar uma zona de conforto, evitando os embates que inevitavelmente ocorrerão em nossa caminhada. Um gigante se ergue à nossa frente, fazendo-nos sentir frágeis, abandonados à própria sorte, sentindo-nos extremamente carentes de auxílio. Todavia, ao Senhor, Criador e mantenedor da vida, nada escapa ao seu olhar e tem pleno conhecimento do que nos inquieta e do que necessitamos frente às adversidades interpostas em nosso caminho. Nessa hora, é bom lembrar o que prometeu Jesus aos seus discípulos. Tenha em mente o que a Bíblia nos aconselha. Fugirmos do isolamento, buscarmos a presença de Deus, refletirmos em nosso quarto, ajudarmos ao próximo e sermos por tudo gratos. Somente a palavra de Deus, a qual é a Bíblia, tem a solução para todos os nossos problemas, entre os quais a solidão. Olhamos para todos os lados, mesmo em meio a uma multidão, e nos sentimos terrivelmente sozinhos, não encontrando ninguém que nos entenda. Todavia, somente o amparo de Deus nos permite vencer esse gigante que nos amedronta. Portanto, busquemos a Ele, e Ele nos fala em Salmos 16, verso 11. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Fala-nos Deus pelo profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 10. Por que temer o silêncio? Por que ficar ansioso? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Procuremos ajudar nosso próximo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo.
Gálatas capítulo 5, versos 13 e 14. Sejamos gratos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18. Nos atemorizamos quando, enfrentando a tempestade, o vento nos ameaça derrubar, destruindo-nos, levando-nos à beira do desespero, supondo estarmos inexoravelmente derrotados, e tais ventos da dúvida, da angústia e da dor agem como soldados das trevas, tentando nos levar à descrença total numa possível saída desse caos. Não nos lembramos nesse momento em que nosso barco é sacudido por ondas ameaçadoras, de quem está no leme do barco, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não devemos nos comportar como fizeram os discípulos de Jesus, conforme está escrito nos versos Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Marcos capítulo 4, verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? Durante a travessia desse mar tempestuoso à nossa volta, lembremos-nos que Jesus em todos os momentos está conosco. Ele conhece todas as dores e angústias que nos afligem. Não pense que você é fraco, pois a Bíblia diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não nos impressionemos com o tamanho do gigante à nossa frente. Lembremos-nos de que Davi, quando disse em 1 Samuel, capítulo 17, verso 26b, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Ele o enfrentou e o venceu. 1 Samuel capítulo 17, verso 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra com uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu o seu rosto em terra. 1 Samuel capítulo 17, verso 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. E você vai aceitar a companhia de Cristo ou deixar-se arrastar para o abismo? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.